Cruzeiro utilizasse o método Palmeiras de reclamação, o gol seria anulado, mas estava tão apático que apenas o William esboçou uma tímida reação. Isso é um ponto, tinha outras pessoas também comentando sobre isso, e a gente tem o lance aí nessa muca, que o Matheus Cordeiro, vocês viram o lance do gol do Depay, o Cruzeiro foi garfado, a bola pegou na mão dele. O Cristiano Azevedo também, o Cruzeiro jogou muito mal, mas um gol desse não pode passar pelo VAR, absurdo. Assim, é um lance confuso, né? Difícil de se ver na hora ali, mas é aquilo que a gente estava falando. O toque de cabeça do Depay, a bola pega no braço dele, né? Acho que por esse ângulo aí de trás do gol é o que fica mais nítido. O ponto é, a gente tem que bater em cima dessa questão, reclamar de arbitragem. Eu acho que tem também, fazer pressão lá na CBF, porque existem profissionais que estão sendo pagos ali no VAR, e não é um só, vários profissionais que estão ali para analisar a jogada de gol. E aí eles analisam a jogada de gol e não veem um toque de mão do atleta que faz o gol. Eu acho que isso é uma coisa meio inadmissível para a função de árbitro de vídeo. É bem por aí, né, Emerson? Eu busquei ver o lance em diversos ângulos. Teve um até que não achei o toque tão evidente, mas nesse, por exemplo, está sendo mostrado, e eu acho que na maior parte dos ângulos fica nítido o toque no braço, né? E aí, pô, a agilidade que o VAR teve para revisar esse gol, se é que revisou, assusta bastante, porque para quem estava no estádio sabe que essa revisão foi rapidíssima, né? E, enfim, deveria ter sido mais minuciosa, tem recursos para isso. Uma pena que uma semifinal de Copa do Brasil isso ocorra. Acho que é algo que a gente precisa pontuar. O Cruzeiro, de alguma forma, precisa reclamar. A minha única preocupação, isso não pode ser carregado como uma muleta. E aí, o meu ponto é ao encontro do que disse o Lucas Silva, o Leonardo Jardim, de achar que o Cruzeiro só perdeu ontem porque foi prejudicado pela arbitragem. Não é por aí. O Cruzeiro precisa se preparar para o jogo de domingo para fazer muito melhor do que fez na partida de ontem. Isso daí não pode mascarar a atuação pífia do Cruzeiro, imperdoável, dentro de uma semifinal de Copa do Brasil. Agora, claro que cabe aí pleitear ainda mais para nós, enquanto jornalistas, debatermos sobre isso, né? Porque é preocupante, era até uma coisa que a gente já imaginava que poderia acontecer, né? Na dúvida, há uma tendência de que as coisas sempre se deem para os times do eixo, né? Especialmente quando se trata aí de um Corinthians, que tem uma força midiática muito grande. Mas é por aí, o Cruzeiro precisa contestar, mas sem colocar isso como o ponto principal que culminou em um resultado desastroso do Cruzeiro. Para domingo, o que foi feito ontem passa longe de ser suficiente. Ô, Caramujo, desculpa, a questão aí é que na hora, na câmera da TV, que a TV mostrou, né, eu achei que ele cabeceou e tinha pegado no Fabrício, porque a bola ela muda a trajetória completamente e sobra limpinha aí para o Memphis, né? Mas essa imagem aí comprova, acho que não precisa ninguém, aí vai ficar o corintiano lá. Acho que o corintiano, ele pode admitir que o time dele fez um bom jogo, talvez venceria independentemente disso aí, mas o gol foi irregular, né? Eu acho que esse é o ponto. Concordo com o Caio, não tem que, nossa, só perdeu porque teve o gol irregular, né? Não, perdeu porque, e talvez perderia de qualquer jeito, porque fez um jogo abaixo da crítica, mas é um ponto em que e não temos que transferir a responsabilidade para... Beleza, eu acho que o método Palmeiras, né, de reclamar em todos os gols, ele gera uma tensão no ar que todo mundo se preocupa mais. Mas isso não pode ser uma justificativa, né? O gol não foi anulado, não foi bem revisado, porque ninguém reclamou. Aí é inversão de papel completamente, né? De uma tecnologia que veio para fazer exatamente isso aí. E aqui, e se o VAR não tiver uma câmera com mais ângulos, incluindo, talvez não esse, mas algum outro ângulo do outro lado,
porque é muito nítido. Tem corintiano, inclusive, aí você querer a inteligência de todo mundo é um negócio, né? Teve um perfil que postou uma imagem que ela confirma exatamente que a bola teve a trajetória mudada, né? E ele cabeceou, gente. Ele cabeceia aqui e ela bate aqui. Por isso que ela muda a rota. Olha lá, ó. Eu tinha achado que ela tinha acertado o Fabrício. E não, ó. Ela passa limpinha do Fabrício. Ela acerta o braço direito do Memphis. E aí a regra diz o seguinte, que isso não pode, né? Não é, ele cabeceou primeiro. Bateu no braço, o gol é ilegal, é irregular. Não pode, em momento algum, o atacante ter algum contato, intencional ou não, com o braço para fazer um gol. Exatamente. O Samuca postou os ângulos aí no Twitter e o Vessone fez um comentário que eu acho que é pertinente e o Samuel chega a tocar nesse ponto aí. As imagens que o VAR tem não necessariamente... O Vessone está admitindo, gente, isso aí já é o... Porque, assim, o toque é muito claro, né? O grande ponto que ele traz ali, e eu concordo com ele, isso tem que ser trazido para o debate, é que não necessariamente o ângulo que o VAR tem para analisar é o ângulo da câmera do social media ali do Cruzeiro ou do influenciador digital que está ali atrás do gol. Então, esse é um ponto. A gente precisa entender quais câmeras, quais ângulos o VAR teve ali para fazer a análise. Durante o jogo, durante a transmissão, eu também não achei que tinha pegado na mão. Eu não consegui enxergar isso pelas câmeras da TV ali. Então, isso é um ponto que tem que ser verificado. E aí, cabe à CBF, caso fique identificado que o VAR não tinha uma câmera com um ângulo bom o suficiente para enxergar isso aí cabe à CBF melhorar isso, né? Precisa de ter mais câmeras, precisa de ter mais ângulos para que a gente evite um erro tão claro quanto esse numa semifinal de Copa do Brasil. E aí eu entro num segundo ponto, eu concordo com o Samuel, a regra é a regra e tem que ser seguida independente do time reclamar ou não, mas talvez quem tinha a maior condição de enxergar o que aconteceu eram os atletas que estavam ali próximos. E aí me incomoda só o William reclamar e reclamar de forma tão tímida. Nós sabemos como funciona a arbitragem no Brasil, é uma arbitragem ruim, suscetível à pressão. Então, o Cruzeiro, se na figura do William e de outros atletas viu ali que pegou na mão, ele devia ter feito uma cobrança, sim, na minha opinião, mais firme ali no Daronco, para que esse lance fosse, pelo menos, revisado com um pouco mais de tempo, porque nós já vimos o VAR tomando muito tempo para revisar lances, olhando todos os ângulos possíveis e imagináveis, então isso me incomoda sim, e aí é uma questão que o Cruzeiro precisa melhorar, os nossos jogadores precisam ser capazes de fazer mais pressão sim na arbitragem nesse tipo de lance, porque é bonito, gente, não é bonito, mas é como funciona o nosso futebol. Então, enquanto não mudar estruturalmente, os times precisam ser capazes de cobrar, de fazer pressão em campo, e o time do Cruzeiro não o faz. Na dúvida, reclama, depois vê se tem razão, né? E infelizmente o Cruzeiro foi muito passivo. Eu acho que o Cássio, ele realmente não viu, o Cássio foi encoberto pelo Fabrício Bruno, e assim, a postura do Fabrício Bruno também é lamentável, que o Fabrício não viu que ele tá de costas. Ele pulou todo errado para a jogada, ele estava de costas para o Memphis, né? Tanto que a hora que o Memphis faz o gol, ele tá lá fora da pequena área. Então, assim, nossa, esse gol que o Cruzeiro tomou, ele é um negócio assim, é muito difícil, gente. Em grande medida, ô João Vitor, quem foi ao Mineirão saiu decepcionado. Não sei se por mérito do Corinthians, que surpreendeu o Cruzeiro com a marcação mais alta, sufocando, mas quem foi ao Mineirão saiu decepcionado, porque esperava um Cruzeiro reflexo daquele 2025, né? Que foi o ano, Cruzeiro intenso, Cruzeiro pressionando, e não foi o que aconteceu, em especial no primeiro tempo. Boa tarde, João. Boa tarde, Thiago, Alê, amigos do Rádio Esportes. Eu acho que as duas coisas, Thiago. Um pouco porque o Cruzeiro, em especial no primeiro tempo, não conseguiu ser aquele Cruzeiro que nós nos acostumamos a ver durante o ano, né? Aquele time intenso, aquele time do segundo tempo, né? O Cruzeiro do segundo tempo foi muito mais parecido com o Cruzeiro da temporada do que o Cruzeiro do primeiro tempo. Agora, a gente também não pode tirar o mérito do adversário. O Corinthians conseguiu ser competente e eficiente no jogo de ontem. Foi um Corinthians absolutamente diferente daquele Corinthians do jogo no Mineirão, que tomou 3 na carcunda, né? Então, acho que o Corinthians aprendeu com a derrota que teve, estudou bastante o adversário, veio com uma proposta de jogo
diferente e foi competente, em especial no primeiro tempo. E tem dia no futebol que é assim, Thiago, que a bola simplesmente não quer entrar. E não entra, né? Agora, tá perdido pro Cruzeiro? Claro que não. Ganhar de 1-0 do Corinthians lá em São Paulo é algo impensável para esse time do Cruzeiro? É claro que não, Thiago. O Cruzeiro tem total condição de vencer o Corinthians lá em São Paulo, 1-0, 2-1, 3-2, levar para os pênaltis, 2-0, se classificar no tempo normal. É claro que nesse momento o Corinthians vai para o jogo com um favoritismo, porque mata-mata nunca é fácil você tirar qualquer vantagem do adversário. Mas é absolutamente possível o Cruzeiro voltar de São Paulo classificado. Absolutamente possível. O Cruzeiro tem muito mais time do que o Corinthians. O time do Cruzeiro é um time muito melhor do que o do Corinthians. E se o Cruzeiro jogar o que sabe, o Alê gosta muito disso. O Cruzeiro no máximo. No Prime. Cruzeiro, o melhor Cruzeiro domingo contra o melhor Corinthians domingo, o Cruzeiro vence o jogo. E se o Cruzeiro vencer o jogo, meu amigo, tem tudo para se classificar. Então, o Cruzeiro tem total condição de passar, não pode deixar nenhum tipo de baixo astral, não é tragédia, gente. Perdeu por 1-0 pro Corinthians, pode ir lá ganhar de 1-0, 2-0, 3-0, como já ganhou. Pode ganhar por 1-0 e classificar nos pênaltis, porque tem um grande goleiro, um pegador de pênaltis. Então, cara, acho que foi uma noite infeliz pro Cruzeiro, foi uma noite muito feliz pro Corinthians. Isso faz parte, isso é do futebol. Corinthians foi competente ontem. Depois todo mundo viu que ainda teve mais judinha ali do juiz e do VAR, num lance que eu na hora não vi. Ninguém viu, acho que né? Ninguém viu na hora, né? Mas acho que está muito aberta ainda a semifinal e acho que o Cruzeiro tem totais condições de se reabilitar em São Paulo, Thiago. Boa, João Vitor Xavier, quero a opinião também do Fabrício. Já o João tem um recado importante para você ligado no Rádio Esportes, mas Fabrício Guerreiro. Cruzeiro deu mole, Fabrício. Também essa polêmica do gol do Memphis. Tô ansioso para te ouvir. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, seu nome e seu bairro, Thiago. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, o grande nome do jogo ontem foi Dorival Júnior. Jogadores do Corinthians fizeram uma boa partida também, mas o grande nome foi Dorival Júnior. Montou o time, jogou o jogo como tem que ser jogado. A gente tem que estudar o adversário, tem que neutralizar os pontos fortes do adversário, procurar entrar onde é que é mais fraco. No caso do Cruzeiro, o ponto forte do Cruzeiro é a transição rápida, é o Matheus Pereira sendo o principal articulador das jogadas, muita jogada pelas beiradas, e o Dorival conseguiu aí montar o time no 4-4-2, 2 jogadores sempre na prova, em nenhum momento o Mateuzinho ficou exposto, nem o Matheus Bidu, sabe, sempre 2 jogadores, o time muito comprometido na marcação, né? E teve um comportamento aí que eu acho que deixou a desejar no Cruzeiro, né? Eu acho que um jogo como esse tem que tentar se impor desde o começo, coisa que não aconteceu, tem que participar mais, tem que estar mais atento no jogo, ligado, se impor mesmo fisicamente, tem que ser malandro para jogar essa competição exige isso, né? O Corinthians mostrou que o brasileiro são 2 competições completamente diferentes, né? Do jeito que se joga o Campeonato Brasileiro, não dá para jogar essa competição. Exige mais catimba, mais malícia, mais malandragem, mais focado. O que aconteceu nas quartas de finais aí contra o Atlético Mineiro não aconteceu ontem. Mas, na minha opinião, tudo em aberto. Tá rolando até um lance polêmico aí, né? Que a bola bateu na mão do Memphis, não bateu. E a gente não viu nenhum jogador reclamar. Lucas Silva chegando atrás, não reclama, mas, sabe, parece que estamos meio assustados, né? E isso tem que mudar, esse comportamento na Neoquímica Arena tem que mudar, principalmente que ali dentro eles são muito fortes, torcida apoia, gramado dificílimo, né? Chega a ser um gramado mais rápido que um gramado sintético, então o time vai ter que se adaptar logo, sabe, e tentar se impor, tentar impor o seu jeito forte de jogar, né? Mesmo que o Corinthians provavelmente não ofereça o jogo de transição, o Cruzeiro vai ter que se impor, vai ter que ir pro 1-1, os laterais vão ter que participar mais, ao mesmo tempo não deixar espaço para o Corinthians contra-atacar. Então o Cruzeiro vai ter que fazer uma partida perfeita, mas é possível. Agora, falo mais uma vez, tem que ter personalidade, tem que ter muita gana, para bater a mão no peito, chamar a responsa,
para trazer a classificação para Belo Horizonte. Boa, Fabrício, partiu São Paulo, domingão, Arena, o Corinthians, pode esperar, Corinthians, domingo vai ser outro Cruzeiro, pode esperar, viu, João? E é assim que se formam os grandes times campeões e vencedores, viu? Fabrício falou uma coisa aí, Ale, que é muito importante, é a hora do cara bater no peito e falar assim, vão lá para São Paulo para virar esse jogo lá. E os grandes vencedores, atletas vencedores, líderes vencedores e times vencedores são formados assim. Então acho que será muito importante para esse elenco, para essa geração do Cruzeiro, geração de Caio Jorge, de Matheus Pereira, de Lucas Silva. O Romero não está no jogo, mas é um líder desse elenco do Cruzeiro, do Cássio. Desses caras agora falaram o seguinte, olha, agora é a hora de nós nos marcarmos como uma geração vencedora. De chegar em São Paulo para daqui a 10 anos, 20 anos, ser lembrado do seguinte, aquele time do Cruzeiro campeão da Copa do Brasil perdeu em casa pro Corinthians, foi lá na Neoquímica com 40 e tantas mil, 50 mil pessoas lá e ganhou do Corinthians lá dentro. E não é novidade pro Cruzeiro, né? O Rei de Copas já fez isso tantas e tantas vezes. A história do Cruzeiro é marcada por isso, pô. Você pega aquele time do Cruzeiro campeão da Libertadores de 97, o Cruzeiro perde os 3 primeiros jogos, depois vai e ganha os 3 jogos seguintes, vai lá e elimina o Colo-Colo lá no Chile, né? Você pensa o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil de 96, ganha do melhor time do Brasil naqueles anos 90, que foi aquele Palmeiras do Luxemburgo, lá dentro do Parque Antártica. Então, times campeões, eles passam por esses momentos. E é a hora desse time do Cruzeiro falar o seguinte, olha, nós não temos só um bom time, nós temos um time campeão, vencedor, e é esse tipo de jogo que marca os grandes campeões. Até porque a diversidade numa competição tão difícil como é a Copa do Brasil, que o Cruzeiro conhece tão bem, né, João? Não ia passar ileso toda a competição. O primeiro gol que o Cruzeiro tomou na Copa do Brasil. Claro que a primeira derrota também. E é hora de reverter. Não só os jogadores mais experientes, né? Mas os líderes técnicos desse time também precisam chamar a responsabilidade no domingo. É a hora que você separa os meninos dos homens. É jogo grande, é jogo grande. A Itatiaia vai estar junto, hein? A Itatiaia vai estar junto com o Cruzeirão. Domingo na Neoquímica Arena. O Cruzeiro, o Corinthians, começando com o Cruzeirão. O Corinthians pode esperar, hein? Domingo vai ser um Cruzeiro diferente. O Rubens Júnior e diferente na escalação. Lucas Romero tá suspenso. Como vai ficar a programação do Cruzeiro até domingo? E o que faz o técnico Leonardo Jardim? O Cruzeirão diferente domingo, hein, Rubinho? Boa tarde. Pois é, Thiago, boa tarde. A reapresentação já aconteceu na Toca da Raposa para essa batalha final. Lucas Romero cumpre suspensão. Aí o técnico Leonardo Jardim, inclusive ontem, né, perguntado na sua entrevista coletiva, colocando algumas possibilidades, quem sabe o Lucas Silva fazendo outra função, tendo o Mateuzinho também no meio-campo. A primeira opção ali para a vaga do Romero seria o Wallace. E o clube que também nesse momento tem na Toca da Raposa, passando por exames médicos, o Vidalba, que foi protagonista de um lance curioso na reta final do primeiro tempo. Após sentir o tornozelo esquerdo, permaneceu em campo no sacrifício, mas acabou tendo alteração no intervalo da partida. Sobre o lance polêmico, conversei há pouco com membros da diretoria do Cruzeiro, que está analisando as imagens, ainda não se pronunciou sobre o acontecido, sobre o que pode o Cruzeiro, quem sabe, mandar um ofício à CBF. Por enquanto, o clube não fez nenhum tipo de pronunciamento a respeito do lance. A reapresentação já começou, o sábado de trabalho também. Agora é a batalha final e o Cruzeiro bem confiante, de cabeça erguida, Thiago. Muita reclamação da torcida do Cruzeiro, Rubens Júnior, sobre a venda de ingressos em São Paulo. O bilhete começou a ser vendido no site do Corinthians, já foi uma queixa da torcida do Cruzeiro, né? Aqui no Mineirão, quem vendeu os ingressos do Corinthians foi o próprio Corinthians, então uma queixa grande da torcida do Cruzeiro em relação a isso, e com 1 minuto os ingressos estavam esgotados, né, Rubens?
Pois é, foi também naquela partida contra o Flamengo que aconteceu no Maracanã, um jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não fala sobre o assunto porque colocou uma carga o Corinthians à disposição. Alguns ingressos são destinados, né, às torcidas organizadas, às caravanas que têm esse ingresso para uma revenda. O Cruzeiro não fala sobre o assunto, mas ingressos esgotados em menos de 5 minutos. Muita gente também já tinha se programado com hotel, com passagem para acompanhar o jogo fora, Thiago. E acabou ficando sem ingresso. Valeu demais por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!